Boa tarde a todos. Muito rapidamente, 3 observações. A primeira, eu fiz questão de aceitar o convite para participar dessa comissão em função de representar um Estado, o Estado brasileiro mais próximo, mais vizinho, o único realmente vizinho do Rio Grande do Sul, pela nossa história, que é de uma história de muita solidariedade e parceria, dos 2 estados, das 2 gentes, que são uma gente só brasileira, e também em função da experiência que as circunstâncias me ofereceram. Não preciso relembrar que fui governador do estado durante a nossa maior enchente. E na nossa visita aqui, final de maio, quando chovia, naquela quinta-feira choveu muito, né? Foi o primeiro repique das enchentes, pós-grande enchente. Eu vivenciei cenas e circunstâncias que me relembraram dos nossos momentos, em que não faltou a solidariedade dos vizinhos e de todos os brasileiros, como salientou aqui o deputado Miguel Rosseto, que, no mínimo, nos dão a energia de saber que nós não estamos sozinhos. Acompanhei esse trabalho da comissão, quero enaltecer a solidariedade acima de siglas partidárias que uniram particularmente os senadores Paim, Mourão, o Irineu Hort e o titular do cargo, Heinz. Isso foi o primeiro sinal de que ia dar certo. Quando as convergências superam as divergências, a gente tem um caminho menos difícil, menos complicado. E é o que nós podemos dizer neste momento. Isso é fundamental. O que faltou fazer, o que poderia ter sido feito melhor, tem que ir para o relatório, por isso que ele tem 250 páginas, isso. Exatamente para serem digeridas com o tempo e dele pinçadas as prioridades. E dentre essas prioridades, eu quero salientar uma que eu enfatizei muito quando aqui estive durante a própria emergência: a preocupação com os empregos. E como o Estado não emprega, para preservar os empregos, tem que escorar, suportar e reduzir as dificuldades do empresário e das empresas. E especialmente das pequenas, que são as que mais rapidamente agem, reagem e sofrem. Segundo, eu creio que, como já estão todos ficando carecas de saber que vai piorar, confere. As próximas turbulências climáticas serão ainda mais graves. Então, nós temos que aumentar a nossa resiliência e a nossa capacidade de resposta preventiva e seguinte aos fatos. Na preventiva, tecnologias antigas estão sendo aprimoradas pela tecnologia moderna, ou seja, pelo avanço tecnológico. Exemplo, reservação de água. Hoje se usa a expressão esponja, cidades esponja, para que as cidades consigam ter um espaço para água, para aquela água que não tem hoje. Até a Amazônia está vivendo isso. Imagina casas que estão hoje a 10... Mourão conhece, o senador Mourão conhece isso muito melhor, mas você vê a fotografia de uma casa pendurada na seca a 10, 12 metros de altura. Porque o rio vai subir 10, 12 metros. E não é um rio, é um mar. Então, a esponja tem esse sentido de que vai precisar de espaço para a água. É melhor que ele não seja esse espaço onde nós moramos. Tem que deixar o espaço para a água. Segundo, para armazenar água.
Nesse sentido, eu quero enaltecer uma iniciativa do senador Reins, de que eu fui relator, projeto 1282, se não me engano. Imagine o rio Taquari, se nós semearmos piscinões rurais, ou seja, armazenagem de água, açudes, barragens, enfim, formas de armazenar superficialmente, eu não estou falando de piscina, é um piscinão à flor d'água. Vai suprir também a necessidade da estiagem, porque o Rio Grande do Sul viveu de 2020, do começo de 2023 para cá, pelo menos 2 estiagens pesadas e 3 enchentes. Excesso numa hora e falta na outra. E essa falta, principalmente para a produção rural, é crucial. Este projeto ainda não está. Não, foi aprovado no Senado, mas na Câmara dos Deputados ele não evoluiu. Eu acho que uma manifestação unânime da comissão poderia ser útil agora. Se tiver que fazer alguma correção, algum aprimoramento, tudo bem. Mas os japoneses nos ensinaram isso. Eu concluo dizendo, quando nós saímos da enchente de 83 e 84, nós firmamos o segundo convênio do Brasil com a JICA, Japan International Cooperation Agency. Para quê? Para aprendermos com ele, com o Japão. Tóquio Norte, a parte norte de Tóquio, uma cidade que tem mais de 20 milhões de habitantes, há muito tempo construiu piscinões de 7 andares de altura. É lá que fica guardado isso. E, às vezes, já é insuficiente. Imagina 7 andares de reservatório de água no subsolo. E, às vezes, é pouco. Porque as intempéries estão sendo ampliadas. Então, o princípio da reservação foi levado para São Paulo e a tecnologia de hoje permite que ele seja mais eficaz, e tem que ser mais eficaz do que fora se executado há 40 ou 50 anos. Então, sem agredir a natureza e respeitando que o pulmão, a capacidade, vamos comparar com a capacidade pulmonar, a expansão e a retração do pulmão humano pode ser assemelhado à ocupação do espaço pelas águas, quando infla e quando se retrai. Eu acho que essas providências devem merecer, junto com as recomendações, especialmente no item 2º, que é destinadas ao governo federal, uma ênfase mais detalhada. É uma recomendação que eu peço que o nosso relator analise se vale a pena ser inscrita nessas recomendações finais. E, finalmente, eu não posso deixar de relembrar, em outubro do ano passado, nós realizamos uma reunião sobre mudança climática no Senado. Tivemos a participação de especialistas. Um deles, que é talvez o mais notável especialista em mudança climática, é o cientista respeitado no mundo inteiro, Carlos Nobre. Eu aprendi com ele, em 1983, o que era o tal de El Niño. Nós estávamos apanhando e não sabíamos de quem. E ele me explicou. Chama-se El Niño. E tem a Laninha ainda, que é a mãe, não é a irmã, não. Esse fenômeno é conhecido desde o século XVI. Portanto, ele não vai ser atenuado. Pelo contrário, está sendo agora complicado pelo calor equatorial no Atlântico. Então, nós temos esses 3 personagens míticos que não vão deixar de existir. Pelo contrário, as suas manifestações físicas, né, metabólicas, vão ser cada vez mais danosas.
os efeitos serão cada vez mais catastróficos, porque nós invadimos alguns espaços que fazem parte desse reflexo vital desses fenômenos. Então, nós temos que, com prudência, humildade e tecnologia, nos resguardarmos. Por isso, a importância da terceira categoria das recomendações, que é para a sociedade civil. E eu concluo dizendo, nós todos temos que zelar para que as crianças aprendam na infância, na juventude, aquilo que nós não aprendemos, alguns de nós, nem depois de velhos. Eles começando a aprender mais cedo, fica mais suave o aprendizado e mais eficiente, mais afeito à prevenção e mais preparado para a recuperação. No mais, é evidente que a nossa comissão vai concluir os seus trabalhos nos próximos dias, está prestando um grande serviço e tem que ser realçada aqui a capacidade de organização do senador-presidente, que é o nosso querido Paulo Paim, que se rebela contra a sua própria sigla, porque tem paixão por outra. Mas eu não sei quem foi o padre que o batizou, mas sei que a família, a família consentiu. Consentiu, ele às vezes se rebela com essa lembrança, mas se conforma porque é uma alma doce. E também esse trabalho extraordinário do senador Hamilton Mourão, do meu querido amigo, meu irmão, apesar da diferença visual, querido amigo Luiz Carlos Reis, e nesse sentido um abraço extensivo de saudação à nossa gente do Rio Grande do Sul, nossos queridos irmãos e vizinhos, que deram mais uma demonstração de capacidade de resistir, superar a dor e construir esse grande exemplo de solidariedade na saga, que Deus abençoe, da recuperação para sermos ainda melhores. Sucesso.